Bom dia a todo mundo. Só esperando aí o nosso convidado para a gente iniciar a live. Aproveitar enquanto ele não chega para pegar e ratificar o convite de todos a essa semana da Defensoria, que a gente conseguiu uma programação bem legal com vários convidados, né? E acho que ontem mesmo a gente já teve uma experiência muito boa com relação às lives que ocorreram. A gente contou com a participação da doutora Carolina Isidoro, defensora de Pernambuco, que deu uma excelente contribuição. Acho que foi indiscutível até a emoção que a gente pôde sentir em alguns momentos da fala dela. E foi um bate-papo muito legal, né? Com a doutora Adriana Pérez. A noite também foi fantástica, a live com a doutora Giana, né, e a doutora Camila, psicóloga. E foi muito legal essa noção interdisciplinar entre direito e entre... Ele não entrou ainda não. Entre direito e a parte de psicologia, né, nessa questão dessa luta antimanicomial. E são os mais variados temas que nós vamos ter. Aconselho o pessoal a dar uma olhadinha até no feed do Instagram da IDEPS para ver a programação completa. É um evento que está bastante equilibrado. A gente pode observar que tem professores, tem doutrinadores, psicólogos, membros da sociedade civil. Um evento que está bastante equilibrado, né? Em matéria de diálogo, né? Então, acho que a variedade de visões que a gente procurou trazer foi muito interessante. O Franklin chegou. Olá. Opa, bom E dia, aí, Franklin. Hélio? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tá me Tudo vendo, bem. me ouvindo direitinho? Perfeito, tranquilo, graças a Tá, Deus. deixa eu ajustar aqui então, me preparar. Demorei um pouco ali na maquiagem, tá? Vou preparar a iluminação aqui agora, tal, e ficou até forte demais. Primeiramente, queria te parabenizar aí pelo Dia da Defensoria Pública, tá? Você, toda a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, os defensores, defensoras, servidores, estagiários, todo mundo merece esse destaque para o dia de hoje, tá? Queria te agradecer também aí pelo carinho do convite de participar desse evento. Queria muito ter ido aí no Espírito Santo pessoalmente, tal, para poder te dar um abraço. Mas como esse mundo criou essas limitações, a gente tem que viver do jeito que pode e ainda assim estou muito feliz de poder bater esse papinho com você aqui hoje. Não, inclusive, eu cobro a sua presença aqui, porque você ainda não conheceu o Dante pessoalmente, meu filhinho, Não, né? também tem que conhecer o Dante, com certeza. Tá Vai na ser minha um prazer prioridade. ter você aqui. Eu estava falando aqui com o pessoal, Franklin, que já estava assistindo, que como é que foi mais ou menos idealizado esse evento. Eu acho que é a primeira vez que a Defensoria do Espírito Santo, através da escola, está fazendo um evento nessa formatação, né? Que a gente conseguiu, graças a Deus, reunir variados nomes, né? Tanto da doutrina quanto professores, membros da sociedade civil. Teve uma variedade muito grande, teve psicólogos. Então a gente está conseguindo uma variedade de visões muito grande para agregar ao nosso trabalho. Eu fiquei até um pouquinho ressentido que, por uma impossibilidade momentânea, eu não consegui trazer ainda para esse evento um defensor do Centro-Oeste. Felizmente, a gente está contando com uma visão do Sul, você também veio representando do Sudeste que não seja do Espírito Santo, temos do Nordeste, temos do Norte. E essa mescla de experiências eu acho fundamental, porque as realidades são muito diferentes entre os estados, né? Não só nas defensorias, mas na própria sociedade. Então, essa troca de informação, às vezes, é muito relevante, porque, às vezes, até uma dificuldade que eu tenho aqui pode, de repente, não ser do colega, e uma que ele tem lá, para mim, pode ser uma coisa já que esteja relativamente tranquila de discussão. Nesse sentido, eu só queria
ratificar, então, um bom dia a todos e a todas, parabenizar aos defensores por esse dia, que foi um dia inspirado, né, em Santo Ivo, que já está positivado na lei desde 2002, e que é um dia que eu acho que é importante todos que trabalham na defensoria ter esse orgulho de, pô, a gente é pago, a gente exerce um trabalho específico em que nossa proteção tipo, nossos objetivos é proteger o regime democrático, a proteção de direitos humanos, é proteger o vulnerável. Ou seja, é uma visão. A gente tem a oportunidade de poder todos os dias levantar da cama e saber que o nosso dia a dia vai se trabalhar com uma missão tão nobre. Isso eu acho que é um privilégio. Pessoalmente, eu acho que é um privilégio. E aí, até achei importante trazer, entendeu, uma pessoa com a tua bagagem, com a tua experiência. Para quem não conhece o Frank, eu acho muito até difícil, né, de quem está assistindo. Pô, o cara já tem Quase ninguém me mestrado. conhece, pelo amor de Deus. Não, hoje eu tenho certeza que é impossível alguém pegar e estudar para a defensoria de qual estado for, sem pegar em algum momento o teu livro com o Diogo para estudar princípios institucionais. Se o cara conseguiu passar sem pegar esse livro, ele realmente deu o seu concurso normal. Aí ele mata meu livro, porra. Aí ninguém precisa mais comprar essa merda. Aliás, fazer um merchan, 50% de desconto na editora, só hoje e amanhã, galera. Terceira edição, Princípios Institucionais. Estou muito contente que a editora meteu a mão no bolso e abriu esse desconto aí para todo mundo, tá? Quem quiser mais informações é só olhar o meu link lá na bio. Beleza. E aí, Frank, uma coisa que eu achei bastante legal quando eu estava conversando com você para a gente definir o tema, foi quando você falou sobre os perfis, quando você sugeriu, vamos falar sobre os perfis de atuação da Defensoria no processo penal. Porque eu não sei se você concorda comigo que hoje a gente está convivendo muito com um discurso político, muitas vezes, que acaba distorcendo, muitas vezes, não só o que o defensor faz, mas até o advogado criminalista, e há uma distorção muito grande da realidade, especialmente qual o papel que a gente tem, né, em relação a essa atuação. E aí, por isso, até muito por isso, eu fiquei feliz de poder compartilhar essa live com você, para a gente poder discutir esses pequenos detalhes, né, de poder abordar de forma um pouco mais precisa o que é exatamente que a gente faz nessa seara criminal. Né? Eu até fiquei sabendo, né, que você está para soltar, inclusive, um capítulo de livro sobre especificamente esse tema, né? É daquele livro que vai ser publicado agora para você? Então, hoje, provavelmente até o fim do dia, vai começar a pré-venda do Processo Penal Contemporâneo e a Perspectiva da Defensoria Pública. Foi um livro que eu organizei com vários defensores públicos do país, inclusive o Hélio participa com um artigo muito bacana, muito bem escrito sobre negociação no processo penal. E eu escrevi junto com o Diogo um artigo exatamente sobre isso, sobre os perfis de atuação da Defensoria Pública, os espaços que a Defensoria Pública atua no processo penal. A gente está muito acostumado a ter uma visão lato sensu de defensoria como defesa técnica, mas a gente precisa ter um apuro científico e começar a dividir melhor quais são esses momentos de atuação da Defensoria Pública. E aí foi essa ideia que eu e Diogo trouxemos nesse artigo. Então, esse livro entra em pré-venda aí hoje. Eu espero que tenha uma boa adesão. Acho que os colegas, e principalmente quem estuda para concurso da Defensoria Pública, vai se interessar e vai acolher bastante. Um livro que espelha a doutrina institucional. São só defensores públicos escrevendo sobre o processo penal, os temas contemporâneos e também a lei anticrime. Entendi. E aí, eu vou sugerir, então, que a gente comece, então, já que você fez feito um trabalho sobre isso, que você comece fazendo, explicando mais ou menos qual foi a divisão que você fez desse trabalho. Maravilha. Começa a falar um pouquinho sobre isso, e aí, conforme for, eu vou fazer uma intervenção ou outra, e a gente vai debatendo. Se você me permitir, eu só vou tomar a liberdade de iniciar essa exposição com outro tema que, a princípio, não estava esperando, mas como você puxou o gancho, eu acho que no dia de hoje vale falar a pena. Vale falar um pouco. A gente vive um momento de polarização muito grande e existe uma visão de que a Defensoria Pública é de um determinado lado político ou é de outro determinado lado político. E isso me incomoda um pouco. Tá? E não me incomoda. Me incomoda porque, por um lado, eu vejo colegas que, em tese, são adeptos a uma determinada política que talvez não seja o melhor caminho na busca de uma promoção de direitos humanos,
mas também não acho que a Defensoria Pública como instituição ela tenha um determinado eixo nessa divisão política do nosso sistema jurídico. Tanto que quem me segue nas redes sociais já viram que eu estou para fazer uma live a qualquer momento, estou à busca de um cientista político que possa dividir esse debate comigo, exatamente para a gente tentar desmistificar isso e entender qual é o papel da Defensoria Pública no ordenamento jurídico. Porque se de fato há um alinhamento da esquerda com direitos sociais e preponderantemente as funções da Defensoria Pública visam a tutela de direitos sociais, isso também não quer dizer que a Defensoria Pública é uma instituição de esquerda ou que só as pessoas de esquerda possam fazer parte da Defensoria Pública. Mas também isso não autoriza a dizer que a Defensoria Pública, então, tem que se tornar uma instituição de direita e pensar só na livre iniciativa. O que a gente precisa entender é que a Defensoria Pública é uma instituição, ponto. Ela age dentro das funções institucionais dela. E aí, preponderantemente, as funções institucionais da Defensoria Pública vão ter um certo alinhamento para um determinado lado. Mas isso não quer dizer que a Defensoria em si tem um eixo político para lá ou para cá. Isso é muito importante porque vai nos blindar dessa crítica social de que o defensor é o defensor do bandido. Não, o defensor não é defensor do bandido. O defensor público, na verdade, ele está ali para quê? Para exercer uma missão constitucional de promoção dos direitos humanos. Então, quando há um abuso dos agentes estatais, é a missão da Defensoria Pública agir em prol daquele vulnerável, independentemente da natureza da infração penal que ele tenha praticado. Então, isso é muito importante, é necessário que a gente traga esse debate para tentar desmistificar, tentar demonstrar o papel da Defensoria, porque hoje, mais do que nunca, a Defensoria tem um destaque, a Defensoria tem ocupado papéis que até então ela não ocupava. Mas eram papéis que eram negligenciados. E essa negligência chamou a atenção da Defensoria Pública para que ela ocupe esses espaços. Então, quando a Defensoria Pública se ocupa da tutela da população carcerária, isso é um eixo do processo penal, na perspectiva da execução penal, que eu vou apontar, um eixo coletivo. Ela o faz porque não tem um Ministério Público para fazer. Não tem associação dos presos para ajuizar uma ação coletiva em favor deles. Então, essa missão tem que ser desempenhada pela Defensoria Pública. E o legislador deu essa missão para a Defensoria Pública. É só ler lá o artigo 81A da LEP, é só ler o artigo 4º da Lei Complementar 80 de 94. Então, nós temos essa missão. Então, é uma missão muito nobre que a Defensoria Pública exerce. E é por isso que se fala que a Defensoria Pública vem assumindo esse papel contra-majoritário, sim, porque a Defensoria Pública ela não tem que olhar, a justiça é cega e talvez a gente deva pensar que a Defensoria Pública também deva ser cega, porque ela não tem que olhar para quem é o seu assistido. Se tem alguém ali vulnerável, a Defensoria vai atender e ponto. Não interessa o que aquela pessoa fez, deixou de fazer, o camarada tem direito. O cara tem que ser respeitado. Ele tem que cumprir o estabelecimento prisional, tem que ter condições para assegurar o cumprimento de pena. Então é isso. Mas isso é um discurso muito, muito difícil que a gente precisa trazer. É um discurso que é inflamado, mas é necessário. Então, a qualquer hora eu vou trazer isso no debate, numa live e tal, mas chamar alguém que... Eu não quero chamar alguém que seja de esquerda ou de direita, eu quero um cara técnico que tenha conhecimento de ciência política, de teoria do Estado, para a gente discutir e tentar investigar se realmente a visão que eu tenho da Defensoria Pública é uma visão correta ou não. Ou talvez o cara diga, não, você está errado, a Defensoria realmente é uma instituição do lado X ou lado Y. Então, isso é que eu queria fazer de introdução, Hélio. Então, isso aí eu não sei se, pegando o gancho disso que você está falando, não sei se você vai concordar comigo, quando você fala que a gente tem que fazer um papel de defesa de direitos humanos, é uma coisa que eu já cansei de sustentar em algumas situações, especialmente quando a gente, às vezes, está lidando com os estudantes de direito, que às vezes, vem aquela pergunta, que eles não, às vezes, não estão ali começando a aprender, aí eles vêm com aquela dúvida, tipo, doutor, mas você não fica, às vezes, com a consciência pesada de poder que a gente está fazendo uma defesa técnica que vai favorecer alguém que praticou um crime? Eu não, olha só, vamos deixar uma coisa bem clara. Toda vez que eu estou fazendo uma defesa técnica, o meu objetivo ali é garantir a observância das regras do jogo.
né? Eu não estou ali para ficar tumultuando o processo através de expedientes ilícitos, não é isso. Agora, a regra do jogo, ela tem que ser observada. Por quê? Porque é muito grave. Eu acho que a partir do momento que a gente sempre tenta preservar a regra do jogo, a gente está tutelando especialmente, mais do que eventualmente quem seja culpado, mas está tutelando quem é inocente. Porque se você não respeitar a regra do jogo, a pessoa ela não tem condição de provar a inocência dela. E aí isso é muito sério, né? Porque você acaba criando um mecanismo de punição automática, né? Que a gente deve evitar. E aí, eu não sei se você estava pretendendo falar sobre isso, mas vou até te fazer uma pergunta, já nesse gancho que você falou, se você percebeu, de repente, talvez esse receio dessa visão que podem estar em determinados momentos atribuindo à defensoria, uma carga dela nessa Lei 13.964 de 2019, que veio com aquela previsão dos agentes de segurança para poder pegar, que veio uma intimação que eu acho que é um texto extremamente polêmico. Você pretendia falar alguma coisa sobre isso? Você acha que essa lei acaba trazendo um pouco desse ranço, né? Ou não? De certo modo, sim, né? Principalmente se a gente for analisar o histórico da lei. E aí isso também é um ponto importante, porque a trajetória dessa lei, a trajetória daquele projeto das 10 medidas contra a corrupção, revelaram um papel até então desconhecido da Defensoria Pública de atuar no processo legislativo mediante notas técnicas e outras funções, de modo a orientar a condução dos debates do projeto de lei. Então, isso é muito importante, porque a gente está muito acostumado à defensoria pública como ajuizando a ação, fazendo acordo, mas a gente não vê essas interações da defensoria pública com os outros dois poderes, legislativo e executivo. A gente só vê a defensoria pública, a ACP contra o executivo, defensoria pública contra isso, mas existe um papel estratégico que a defensoria pública vem desempenhando de dialogar com o executivo na construção de políticas públicas, participar de conselhos. Agora, nesse momento de pandemia, quando se constrói um gabinete de crise, você dá o assento ao defensor público, quando o governador consulta a defensoria pública sobre a legitimidade e legalidade de alguma medida, quando a defensoria participa no parlamento, orientando os senadores, deputados sobre conteúdos de determinado projeto, isso estimula. Então, é um novo papel que a Defensoria Pública exerce. Se você comparar o anteprojeto de lei, da lei anticrime, e o que foi aprovado, a alteração é gritante. Tá certo que assim, a lei é uma merda, me perdoem a palavra, mas nós conseguimos alguns ganhos. O juiz das garantias, a previsão do artigo 3º-A do sistema acusatório. Então, houve avanços. O próprio acordo de não persecução, quando ele sai da disciplina do CNMP e é incorporado ao Código de Processo Penal, isso também é um avanço. Mas é óbvio que existem retrocessos. Os retrocessos são tamanhos. A questão da prisão no júri, as modificações na execução penal. Mas, enfim, a gente teve avanços. Há um aspecto curioso nesse artigo mesmo, nesse livro do Processo Penal Contemporâneo. A gente tem um artigo escrito por um defensor público daqui do Rio, que atua na Justiça Militar, e ele fez um artigo específico sobre a defesa dos policiais militares, porque há uma previsão no Código de Processo Penal agora, agora o número de cabeça eu não lembro, se é o 14A ou 16A, não vou lembrar, porque altera o CPP e o CPPM. Eu acho que é o 14. Estabelecendo defesa obrigatória quando o agente estatal há uso letal da força no cometimento de determinada infração. Então, ali se assegura, desde a fase do inquérito, a presença da defesa técnica, e se o indiciado não constituir a sua defesa de confiança, a autoridade policial deve oficiar ao órgão a instituição pela qual aquele policial faz parte, para que ela indique um profissional para a defesa técnica. E isso, eu falei recentemente para a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, isso vai trazer uma série de questionamentos no âmbito da própria Defensoria Pública. Se a previsão do artigo 14A da presença de uma instituição para exercer a defesa é a Defensoria Pública ou é outra instituição? Porque nós tivemos aquela discussão na DI 3022, que era o caso da lei do Rio Grande do Sul, que estabeleceu defesa obrigatória de servidores públicos pela Defensoria, e o Supremo entendeu que aquilo era inconstitucional.
Tanto que no final de 2019, há uma medida provisória editada pelo presidente da República dizendo que, para a defesa de servidores, quem tem que fazer isso é a AGU. E isso trouxe uma série de debates, e certamente esse debate vai desaguar na defensoria, porque, em última análise, o que nós estamos discutindo é assistência jurídica, mas eu vejo que, para o processo penal em si, essa previsão é inócua, porque o direito à assistência jurídica na fase investigatória já está assegurado lá no artigo 4º da Lei Complementar 80 de 94. O problema, na verdade, é uma questão estrutural da Defensoria Pública ainda não ter braços para atuar na fase de investigação. E aí eu já vou entrar já no tema da palestra de hoje, que diz respeito exatamente a esses perfis de atuação da Defensoria Pública, para a gente esgotar um pouco isso. Mas antes de entrar nessa minúcia da fase investigatória, eu preciso ir um pouco antes e chamar a atenção, porque é algo que eu quase não vejo na doutrina também. Até pedi para um colega escrever sobre isso, para essa coletânea que eu organizei, mas ele acabou ficando sem tempo, não pôde participar, mas eu queria muito um artigo sobre a atuação da tutela coletiva no âmbito penal, que é algo que não existe ainda, não há um estudo que categorize, demonstre exatamente qual é essa atuação. A gente sabe que a Defensoria Pública impetra habeas corpus coletivo, que a Defensoria Pública utiliza uma série de expedientes para defender direitos difusos na seara penal, mas a gente nunca teve um estudo profundo que discutisse, debatesse esse tema. E eu sinto essa necessidade. Deixa eu só pegar um gancho, porque a live de hoje à noite é exatamente sobre tutela coletiva da liberdade. E aí vai ser bem legal, vai ser com o defensor público Hugo Matias, daqui, que ele é coordenador de direitos humanos da infância, que ele já tem um histórico aí de ter passado várias decisões, paradigmas, né, vamos dizer assim, né, aqui no Espírito Santo mesmo, junto com a Deise Benedito, que, pô, é um nome fantástico. Quem conhece minimamente a história dela vai ver que sabe que hoje essa live vai ser fantástica, imperdível. Você aproveita, dá um puxão de orelha nesse cabeludo e manda ele sentar e escrever, porque assim, o Hugo tem essa expertise, ele tem capacidade de desenvolver um estudo crítico sobre a atuação da Defensoria Pública na tutela coletiva penal, quais são os espaços, quais são os instrumentos, que tipo de atribuição pode ser exercida, qual órgão da Defensoria Pública está legitimado para esse exercício. Isso é muito importante, a gente categorizar isso. Tô chamando o Hugo de cabeludo porque a gente estudou junto, na mesma faculdade, era tudo do mesmo grupo, tá, pessoal? Aí, esse estudo sistematizado que você está falando, ele não fez não, mas ele escreveu um artigo muito interessante recentemente sobre a questão dos compêndios, inclusive. Eu sei. Não, é porque ele está escrevendo, o Hugo escreve direto, vira e mexe, ele publica coisa lá no Conjur com a gente. Mas a gente precisa de uma categorização. Assim como você escreveu um texto sobre microsistemas de autocomposição, precisa vir alguém lá escrever um estudo sistemático da atuação da Defensoria Pública na tutela penal, no âmbito coletivo. Porque se eu tivesse tempo, eu também faria algo nesse sentido, mas a minha velocidade é mais lenta, porque tem outras filas aqui de prioridade e tal. Mas, enfim, o que eu quero destacar? Existem esses dois primeiros eixos. Existe uma atuação da Defensoria Pública no plano individual, no processo penal, no direito penal em geral. Vou falar direito penal para me referir ao processo penal e à execução penal. E existe um eixo coletivo, um eixo que é mais recente, um eixo que até bem pouco tempo a Defensoria Pública não explorava. A Defensoria Pública recebeu legitimidade para tutela coletiva. Mesmo antes da alteração de 2007, já tinha jurisprudência reconhecendo a legitimidade da ACP com base no CDC. Mas de um tempo para cá, parecer do Geraldo Prado chamando atenção para a possibilidade do habeas corpus coletivo, a Defensoria mergulha nesse universo. E aí a gente passa, então, a ter os dois eixos, o eixo individual e o eixo coletivo. Qual o grande problema do eixo coletivo? Se nós não categorizarmos e não tratarmos isso de forma adequada, a gente vai ver algo que eu tenho percebido muito na prática, que é a falta de um debate sobre a atribuição para o uso desses instrumentos e a figura que eu chamo dos pistoleiros, que são membros da Defensoria Pública que, sem uma visão estratégica do uso coletivo, acabam prejudicando a promoção de certos debates, porque talvez por uma maturidade institucional
ou por uma falta de reflexão mais aprofundada sobre o tema, acabam no impulso de querer chamar atenção, de querer ganhar curtida, porque a Ju usou isso ou aquilo, utiliza situações que deveriam ser estratégicas. Então, isso é muito importante, a gente discutir a questão da atribuição, a gente discutir os momentos adequados para o emprego da tutela coletiva no âmbito penal. Você saber selecionar um caso adequado e falar, isso aqui, se chegar no Supremo, não vai chamar a atenção, entendeu? Não foi o cara que cortou a cabeça da mulher que vai ser o precedente que vai modificar o sistema do processo penal brasileiro. Não, então você tem que saber isso. Muita gente trabalha bem essa questão de litigância estratégica, mas a gente precisa fortalecer mais esse debate no âmbito da tutela coletiva penal, para evitar esse tipo de situação de gente que vai até o Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação de índole preponderantemente coletiva e sem atribuição, questiona ato que é da própria Defensoria Pública, entendeu? Tem esse tipo de loucura que está acontecendo por aí. E, ao mesmo tempo, esse camarada que é o alpinista institucional, que quer utilizar certos instrumentos para alçar uma determinada posição na Defensoria Pública, você também vai ter a posição inversa, que é a subserviência institucional, que é quando efetivamente você tem um colega que atua de forma estratégica, mas eventualmente vem uma desautorização do defensor público geral que tem uma postura subserviente aos poderes. Então, por isso que é muito importante a gente chegar a esse equilíbrio, evitar a figura do alpinista institucional, mas, ao mesmo tempo, também evitar a figura do subserviente administrativo. Chegar a esse equilíbrio é muito difícil, mas acho que a doutrina tem um papel importantíssimo para trabalhar sobre isso. Bom, eixo individual, eixo coletivo. Tá? Vamos passar para o eixo individual. O eixo individual, eu costumo dividir em 4 partes. Tá? Primeiro é a atuação da Defensoria Pública na promoção da liberdade. Tá? O que é a atuação da Defensoria Pública na promoção da liberdade? É uma atividade que a Defensoria Pública exerce que está completamente desvinculada do papel de defesa técnica. Então, quando a Defensoria Pública tem assento nas audiências de custódia, quando a Defensoria Pública é comunicada da prisão em flagrante ou das demais prisões na forma do 306 ou 289-A, isso significa que é papel institucional que a Defensoria Pública zele pela liberdade daquele indivíduo, que ela tome medidas em prol do restabelecimento da liberdade do indivíduo, independentemente de qual será o conteúdo da defesa técnica que futuramente será exercido. Tá? Então, isso é um papel muito importante. E isso tem consequências, não é pura fantasia acadêmica, doutrinária, não. Por quê? Quando eu trabalho com esse eixo de promoção da liberdade, eu encaro que essa é uma atividade obrigatória da Defensoria Pública, obrigatória no sentido de que a hipossuficiência é irrelevante, a hipossuficiência econômica é irrelevante para a atuação. Então, se o morador de rua que furtou um frango e foi preso tem direito à Defensoria Pública postulando liberdade provisória, postulando um relaxamento ou impetrando habeas corpus, a gente eventualmente pode ter um Sérgio Moro indiciado ou eventualmente denunciado que tem assistência da Defensoria Pública também, porque o critério da hipossuficiência econômica é irrelevante. E, eventualmente, se ele for preso, a Defensoria pode impetrar habeas corpus, qualquer coisa. Tá? Tudo isso na promoção da liberdade. E aí, qual é o pulo do gato? É que nessa questão da tutela da liberdade, a Defensoria Pública não faz jus a nenhum tipo de percepção de honorários. A Defensoria não pode exigir de quem não é hipossuficiente o pagamento de honorários pela sua atuação. Pô, Franklin, mas eu sei que tem uma história de a Defensoria receber honorários no processo penal? Tem, mas é em outro momento, não é aqui. Aqui na promoção da liberdade é uma função institucional obrigatória da Defensoria Pública e ela não possui autorização legal para receber honorários de quem não é hipossuficiente. Tá? Então esse é um primeiro eixo. Eu posso ter na ação penal um advogado atuando em favor do camarada, mas lá atrás a Defensoria Pública buscou a promoção da liberdade dele. Então, promoção da liberdade não se confunde com defesa técnica. Esse é o primeiro eixo de atuação. E aí, esse primeiro eixo de atuação, ele pode acontecer de índole individual, que é o preponderante,
mas ele pode acontecer de índole coletiva, que é o que a gente está vendo hoje. Uma série de providências coletivas que a Defensoria Pública está tomando em prol de quem? Em prol da população carcerária por conta da disseminação do coronavírus. Você buscar a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, principalmente para grupos de risco, para evitar o contágio, ou seja, medidas tipicamente de promoção da liberdade desses indivíduos de cunho coletivo. Ponto. Primeiro aspecto. A gente vai também ter um segundo aspecto, que é o da defesa técnica, que já é um outro eixo de atuação. E aí o eixo de atuação da defesa técnica, ele é mais peculiar, por quê? Porque ele vai atingir todas as fases do processo penal. Do processo penal, leia-se a disciplina como um todo. Então você tem que ter um defensor público atuando desde a investigação, seja no inquérito policial, seja no procedimento investigatório no âmbito do Ministério Público. Você tem que ter um defensor assegurando defesa técnica no curso do processo penal e, eventualmente, você tem que ter um defensor público atuando na execução penal. Então, em todos esses momentos, a defesa técnica se faz presente. Ela é obrigatória e indispensável no processo penal, mas acaba não sendo obrigatória na fase investigatória. Na fase investigatória, há um direito de se ter a defesa técnica, mas não um dever tal como há no processo penal, né, no rito processual. E isso porque, em grande parte, é uma dificuldade, como eu falei no início da live, da própria Defensoria Pública se organizar para acompanhar todas as investigações. Então, eu não sei como funciona aí no Espírito Santo, mas pelo menos no Rio, posso te assegurar que não existem defensores públicos atuando nas investigações nos órgãos de polícia judiciária. Excepcionalmente, num caso ou outro que justifique uma intervenção de um núcleo especializado, núcleo de direitos humanos, por exemplo, aí você tem uma designação específica para acompanhar uma investigação em especial. Tá? Mais ou menos assim que funciona aqui também. Mas, então, e acho que na grande maioria das defensorias é dessa forma. Isso é um problema, tá? Isso não é bom, principalmente quando eu falo no contexto da investigação defensiva. Quanto mais cedo a Defensoria Pública atua, melhor é a potencialidade de um resultado favorável ao indiciado, ao imputado. Então, se a Defensoria vem construindo uma atuação na fase investigatória, se ela própria vem buscando fontes de prova para identificar linhas de investigação que foram abandonadas ou aspectos que a autoridade policial não reputou relevante, mas que ela entenda que é relevante, isso certamente vai ter um resultado favorável lá na frente na ação penal. Ou até mesmo para arquivar uma investigação. Mas, de novo, isso demanda uma série de questões, demanda uma expansão da Defensoria Pública. Nós tivemos essa semana a divulgação de um acórdão que foi um soco no estômago da DPU, que foi o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 2, em que o Supremo disse que não havia omissão estatal na expansão da Defensoria Pública da União e realmente o timing para o julgamento dessa ação direta foi péssimo, porque um tema dessa natureza não devia ter sido julgado nesse momento, mas isso não dá para culpar a DPU e nem a Associação Nacional, porque a ação que eles ajuizaram é de 2008. Na verdade, a mora do Supremo em 12 anos para julgar a ação é que prejudicou a Defensoria Pública da União. Então, acho que qualquer crítica que se faça a esse precedente tem que ser feita com cautela para você não ser injusto com quem desenhou, quem teve a ideia dessa pretensão. Mas vamos lá, continuando. Esse eixo da defesa técnica, ele acontece, então, na fase investigatória, na fase processual e na execução penal. Quando a Defensoria Pública exerce a defesa técnica, e a defesa técnica é a argumentação jurídica sobre a interpretação dos fatos, a defesa técnica não se confunde com aquelas providências que, eventualmente, você vai tomar para buscar a liberdade imediata do indivíduo, porque essa se refere ao perfil anterior, que é o perfil de promoção da liberdade. A defesa técnica, com base no artigo 263 do Código de Processo Penal, quando exercida pela Defensoria Pública, vai justificar a percepção de honorários. Ou seja, quando a Defensoria
exerce a defesa técnica em favor de um acusado que não é hipossuficiente, em favor de um acusado que tinha condições de constituir um advogado, mas não o fez, isso permite à Defensoria Pública requerer arbitramento de honorários. Mas olha que interessante, Hélio. Isso é um tema, eu estou falando aqui da questão do arbitramento de honorários, mas isso não é um tema pacífico dentro da própria Defensoria Pública. Porque nós temos colegas com bons argumentos, vou destacar 3 defensores públicos, a Fernanda Mambrini, que é defensora pública no estado de Santa Catarina, Pedro Lira, que também é defensor público no estado de Santa Catarina, e o Caio Paiva, que é defensor público federal. Esses 3 colegas têm um entendimento de que mesmo no exercício da defesa técnica, a Defensoria Pública não pode perceber honorários. Tá? Mas é uma posição teórica, é uma posição que ganha alguns adeptos, até em algumas defensorias públicas, tanto que nem todas as defensorias regulamentam essa questão. Então, posso dizer, DPU, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e Defensoria Pública do Estado do Paraná, tem normas prevendo o pagamento de honorários. Mas outras defensorias optaram por não regulamentar esse tema. Aqui no Espírito Santo, o Conselho Superior, através da Resolução 047 de 2018, ele regulamentou o tema. E aí, eu acho que ele tem até uns gatilhos muito interessantes. Por quê? Porque ele fala expressamente sobre, na hipótese de defesa técnica no processo penal, solicitar o arbitramento de honorários quando a defensoria estiver na defesa de réu que não seja hipossuficiente financeiro, mas ele também tem um outro gatilho mais para baixo, que ele autoriza a atuação independente da situação financeira, caso se verifique qualquer tipo de situação de vulnerabilidade. E aí, eu acho que a resolução daqui, nesse aspecto, eu acho que foi muito bem o Conselho Superior da nossa instituição, porque ele soube criar a regra geral que tem que caber. Só para você ter uma noção, Franklin, um tempo atrás aconteceu uma situação meio até complicada comigo. Você imagina, me aparece uma pessoa... Não. É porque, tipo, eu sou titular de vara criminal. A gente sabe que a negativa de atendimento no criminal não existe, né? O que você vai pedir, o que vai acontecer no máximo vai ser você pedir o arbitramento de honorários. E aí me aparece uma pessoa lá na defensoria falando que, tipo, tinha 1% de uma sociedade empresária, entendeu? O cara, tipo, narrando que era extremamente humilde, que não teria condição de pagar advogado. E quando eu fui ver, eu pedi a documentação societária, eu observei que, na verdade, ele tinha 1% e que os outros sócios dele eram sócios moradores, talvez, dos bairros mais ricos de Vitória. E quem estava figurando como réu ali não era nem o rapaz que estava pedindo assistência. O réu era a sociedade empresária. Os crimes que estavam sendo imputados ali eram crimes empresariais e crimes ambientais. Não, peraí. Aí, tipo, para você ver. Aí eu peguei, nesse caso aqui, eu peguei, tentei entrar em contato com ele, que eu pedi a documentação para analisar, que era muito documento. Tentei entrar em contato com ele, não adianta, o cara não voltava na defensoria. Atravessei uma petiçãozinha do processo dizendo o seguinte, olha, explicando que não é caso de qualquer tipo de preclusão em relação à sociedade empresária, uma vez que um dos sócios procurou a defensoria. Entretanto, a defensoria estava negando o atendimento gratuito. Queria sim realizar esse atendimento, mas que intimasse previamente o representante da sociedade para que, se fosse o caso, já que ele ia ter que pagar de qualquer forma, ele ou constituísse advogado ou manifestasse que queria ser patrocinado pela defensoria mesmo em situação paga. E aí surgiu o advogado. Eu observei, lógico, né? Aí apareceu o advogado. Até porque eu fiquei claro na petição que eu gostaria que os honorários fossem arbitrados em patamar condizente com a complexidade do processo, que era um processo gigantesco, cheio de documentação, estava num alto grau de especialização técnica em direito ambiental, em direito empresarial, e aquilo ali me consumia mais tempo do que 50 processos, que convencionalmente vem. Você queria os honorários até para pagar uma pós, para você estudar sobre o tema e se qualificar, né? Para defensoria, não para mim. Mas eles podem ser utilizados para capacitar o defensor, porra. Mas olha só que interessante, até nesse eixo que você explicou, o LCDP 26Com transcreveu aqui um texto da Resolução 47. E aí coloca aqui, artigo 5º, o exercício da Curadoria Especial e da Defesa Criminal.
Isso tem que ter muito cuidado, porque tem uma decisão recente não, mas tem um acórdão do STJ que diz exatamente que, em relação à curadoria especial, a Defensoria Pública não faz jus a honorários de atuação. E os únicos honorários que ela tem direito são os de sucumbência, se ela for vitoriosa. Então, assim, há muito tempo a doutrina dizia, olha, curadoria especial e defesa técnica no processo penal, a Defensoria Pública pode pedir o arbitramento de honorários pela sua atuação, quando a parte não foi por suficiente. O STJ foi e canetou essa primeira hipótese da curadoria especial. Então, para quem estuda para concurso, é interessante o colega ter destacado esse ato normativo para lembrar que tem esse julgado do STJ que afasta a condenação de honorários pela atuação. Tá? Então, a curadoria especial só recebe honorários de sucumbência. E esse outro ponto que você destacou, Hélio, essa questão de requerer o arbitramento de honorários, há algumas defensorias públicas, Distrito Federal, por exemplo, que na lei distrital há uma previsão de que a própria defensoria pública pode arbitrar os seus honorários mediante tabela aprovada pelo Conselho Superior. Então a gente está muito acostumado a aplica a tabela da OAB e tal, não sei o quê, mas não. Você pode alterar a lei da defensoria pública e ela própria organizar a sua tabela. Há, inclusive, um acórdão recente do STJ do ano passado dizendo também que o juiz, ele, como regra geral, não está obrigado a observar a tabela de honorários da OAB, salvo se essa tabela de honorários da OAB foi construída de comum acordo com o Poder Executivo e a Defensoria Pública, no que tange a remuneração da advocacia dativa. Então, isso é um tema que a Defensoria precisa parar e pensar também. Olha, vamos alterar nossas leis estaduais e entender que a Defensoria Pública tem que começar a preparar também as suas tabelas de honorários, valorizando o trabalho do defensor público. Porque você deu esse caso que eu brinquei contigo, mas realmente é um caso complexo. A Defensoria Pública não está acostumada a atuar em crimes corporativos. O nosso perfil de atuação é outro, mas vira e mexe acontece de aparecer um processo desse, ou você pensar algo que tem se tornado recorrente, que são as mega operações, processos em que a Defensoria Pública vai atuar, às vezes, em favor de 70, 80 réus. E muitas das vezes, desses 70, 80 réus, você tem ali uma meia dúzia que tem condições de custear um advogado. Quando você vai para a área militar, isso é evidente. Entendeu? Às vezes você tem coronel, brigadeiro, cajuzinho, que tem direito que precisa da defesa técnica, mas tem assistência jurídica da Defensoria Pública e poderia remunerar um advogado. Então a Defensoria precisa ter uma orientação mais clara sobre essa questão dos honorários. Eu vi aqui o Vitor fez uma pergunta sobre a atuação da Defensoria Pública, se ela é obrigatória ou não. Então, Vitor, realmente, durante essa jurisprudência do STJ, ela oscila muito. Ora, você tem alguns acórdãos do próprio STJ dizendo que o acusado tem o direito de escolha. Então, se ele escolhe a Defensoria Pública, ele tem direito que a Defensoria Pública acompanhe o processo. Mas também existem acórdãos dizendo que se houve atuação do advogado dativo e não se demonstrou prejuízo, você não reconhece a nulidade pela falta de atuação da Defensoria Pública. Eu acho que essa jurisprudência em tese do STJ se equivoca porque ela desconsidera o artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos, porque o artigo 8º assegura o direito convencional do acusado de escolher a sua defesa técnica. Então, se eu escolho a Defensoria Pública para a defesa técnica, eu quero que seja o meu defensor público. Pode observar a unidade de indivisibilidade, aparecer o Hélio lá com esses olhos azuis, ou aparecer lá, o Hugo cabeludo. Não interessa, mas eu quero esses caras, porque eu sei que eles são feras, eu confio neles, eu confio na Defensoria Pública. Eu não quero um advogado que passou pelo corredor, que nunca viu meu processo, que nunca estudou meu processo, ir lá me defender. Isso é um arremedo de defesa. Mas qual é o problema? É a questão
da utilidade da instrução, da necessidade de se bater meta, o juiz vai lá e fala, não, chama um cara aí no corredor que ele vai fazer audiência. Mas acho que a Defensoria Pública, ela tem que continuar brigando contra isso, tentar romper esse paradigma que a jurisprudência fixa, porque se você fizer uma pesquisa, você vai ver que a jurisprudência oscila muito. Ora, reconhece o defensor natural, mas realmente, ora, reconhece que se não há prejuízo, a atuação do dativo não causa nulidade. Mas, então, a gente falou desse eixo da defesa técnica, Hélio. Investigação, processo, e aí tem execução penal. Artigo 81A da LEP foi alterado em 2010, incluiu a Defensoria Pública como órgão da execução penal. A Defensoria tem que velar pela regular execução da pena. Então, isso é um papel muito importante da Defensoria Pública. Alguns falam até que isso seria um exemplo do custos vulneráveis, a atuação da Defensoria na execução penal. Custos vulneráveis, eu fiz um podcast, quem segue Spotify está lá, institucional, podcast do Franklin. Fiz um episódio com o Maurílio Maia, conversando especificamente sobre custos vulneráveis no processo penal. Nesse livro, que eu vou publicar, que deve sair a pré-venda hoje, tem um artigo dele sobre custos vulneráveis no processo penal. Então, assim, esse também é um tema que está na moda. Julgado do STJ, reconhecendo a atuação do custos vulneráveis no processo penal, decisão recente. Então, a gente precisa investigar isso também. Mas tem um outro eixo de atuação da Defensoria Pública, que é o que eu chamo de atividade acusatória da Defensoria Pública. Tá? Só que a atividade... Oi. Antes de você partir para essa atividade acusatória, só fazer uma provocaçãozinha em relação à execução, porque só uma dúvida às vezes que eu tenho, que eu queria até saber a tua opinião sobre isso. Em relação à execução, esse papel, que até o artigo 81A da LEP, quando ela deu esse papel para a gente, para a Defensoria, a gente acaba exercendo um papel que eu entendo que seja um papel de fiscalização. Não sei se você concorda comigo. Sim, e aí esse papel às vezes eu vejo um pouquinho de problema no dia a dia de alguma má compreensão em relação a isso. Eu queria saber a tua opinião sobre isso, porque eu tenho uma dúvida em relação a quando há advogado nos autos. Entendeu? Porque eu não tenho dúvida. Primeiro, eu não tenho dúvida de que, uma vez intervindo, não tem qualquer vinculação com a posição técnica que o advogado vai sustentar. Beleza. Mas, nesse caso, você acha que a gente poderia agir livremente ou a gente deveria agir apenas num caso de omissão do patrono? Porque eu já vi alguns problemas práticos em relação a isso. Até em relação a tipo, o advogado já ter até cobrado honorários, aí entrou petição da Defensoria e, tipo, apesar de faltar pouco, às vezes até para acabar o prazo, estava dando prazo ainda do advogado, e eu acho isso meio problemático às vezes. Mas não, perfeito. Perfeito. Várias pessoas me pediram, só para você deixar a live salva, agora aparece no Instagram, deixa salvar no Instagram TV, aí joga para lá. E beleza. Aí vamos lá, esse talvez seja o grande desafio da atuação da Defensoria como custos vulneráveis. O Maurílio Maia, ele explica que, na verdade, a atuação é complementar. Então, não cabe ao defensor público substituir a atuação do advogado. Mas o defensor pode intervir chamando a atenção para um determinado ponto. Então, vamos imaginar o seguinte, sei lá, o cara está cumprindo a pena e aí vem uma petição do advogado pedindo uma progressão. Mas aí o advogado esquece que tem um indulto que em tese seria mais favorável. Então a Defensoria Pública poderia intervir dizendo, olha, sem prejuízo da pretensão do advogado que está postulando a progressão de regime, a Defensoria entende que o tema do indulto também deva ser analisado aqui nessa execução penal. Porque assim, você preserva a discricionariedade técnica do advogado, mas ao mesmo tempo exerce esse papel interventivo que a Defensoria Pública tem que ter. Se o resultado do indulto é mais favorável, ali em última análise, o que a Defensoria está promovendo? É a liberdade do camarada. Então, isso não vai criar nenhum choque. O que não pode, e aí também é muito uma questão de elegância, é a Defensoria saber como se comportar nesse tipo de situação, de não querer interferir, dizer que o advogado está errado. Não, mas você chamou, beleza, o advogado está pedindo isso, mas tem esse ponto. O Maurílio dá até um exemplo de um colega dele que estava numa sala de audiências,
esperando a audiência dele começar, e uma audiência anterior de um advogado. O advogado fez um requerimento e o defensor prestou atenção e falou: porra, o advogado não vai pedir isso, não. Excelência, pela ordem, com todo respeito ao colega advogado, só queria chamar a atenção que talvez esse argumento também possa ser levado em consideração pelo que aconteceu na audiência. O advogado recebeu numa boa, falou: não, excelência, concordo. Aí o juiz constou, defensoria, enquanto custos vulneráveis, interveio na audiência, arguiu determinada tese que foi admitida pela defesa técnica e bola para frente. Então, esse momento de tensão é que precisa ser trabalhado pela defensoria, a gente demonstrar para a advocacia que a gente não quer tomar o mercado de forma alguma, que a gente está ali exercendo uma função institucional nossa, que a gente vai respeitar a discricionariedade técnica, mas eventualmente, se verificar uma certa omissão, a defensoria vai alegar com toda elegância. Acho que esse é o ponto. E aí, para a gente fechar, que eu acho que o tempo já está quase no final. Está quase. Vitor, a defensoria nas revisões criminais, no Amazonas, eu sei que faz parecer manifestação. Então, a revisão criminal, ajuizou o advogado, o inimigo dá o parecer, na sequência, o desembargador vai e chama a defensoria como custos vulneráveis para dar um parecer também, se a revisão criminal deve ser julgada procedente ou não. Tá? Então, isso também é uma questão para se construir. A atividade acusatória da defensoria pública. Esse também é um ponto que assim, é um problema dentro da defensoria. O cachimbo entorta a boca. Por quê? A gente está muito acostumado a exercer papel de defesa. Então, muitos colegas vão atuar na atividade acusatória com uma visão de defesa. Então, eu já vi colega me questionando se eu podia, nas alegações finais do assistente de acusação, me manifestar pela impronúncia. Aí eu falei, mas vem cá, você está defendendo quem? A vítima ou o acusado? Ele, não, estou defendendo a vítima. Porra, mas e qual é o interesse da vítima? O interesse da vítima é buscar o título condenatório. Então você acha pertinente postular em pronúncia? Mas eu não concordo porque aqui tinha que alegar isso. Aqui. Não, quem tem que alegar isso é a defesa técnica. Você é o representante da vítima, como assistente de acusação. Você tem que tutelar o interesse dela. Aí ficou puto comigo, ficou um tempo sem falar, mas depois falou, não, pô, Frank, realmente você tinha razão, tal, eu tava com uma visão defensiva, minha boca estava torta, vou parar de usar cachimbo. Mas é isso. Então, quando você vai exercer atividade acusatória na defensoria, pô, você tem que deletar a tua visão defensiva, porque é um outro eixo. Você ali está atuando no interesse da vítima. E aí a atividade acusatória da defensoria pública, ela se divide em 3 grandes blocos. É o patrocínio da ação penal privada, as queixas-crime que a defensoria pública faz, o patrocínio da assistência de acusação e um troço que eu escrevi uma vez que deu uma merda, o pessoal só faltou me dar porrada, me queimar, que era a possibilidade de a defensoria pública instaurar ação penal. Então, eu quase nunca falo nesse terceiro tópico para ninguém me dar porrada, mas em tese, se você fizer uma leitura do Código de Defesa do Consumidor, se você combinar o diploma legal com a Lei Complementar 80, você consegue enxergar um espaço da Defensoria Pública para ajuizar a ação penal para tutela de interesses da coletividade quando o Ministério Público se queda inerte, tá? Beleza. Mas, cara, quem quiser se aprofundar sobre isso, está explicado lá no meu livro. Tem um artigo que eu publiquei na Revista Brasileira de Direito Processual Penal. Não vou poder falar sobre isso muito aqui, porque o tempo está acabando e tem coisa mais importante. Mas então a gente tem esses 3 eixos. Assistência de acusação, legitimidade para representar o ofendido na queixa-crime, o querelante, e eventual legitimidade para instauração de ação penal. Tá? Qual o ponto que muita gente confunde também? É a assistência de acusação do 268 do Código de Processo Penal com a assistência que eu chamo assistência qualificada da mulher vítima de violência doméstica dos artigos 27 e 28 da Lei Maria da Penha. Tá? Essa é uma outra função que a Defensoria Pública exerce, pautada na vulnerabilidade da mulher vítima de violência doméstica
que não tem absolutamente nada a ver com assistência de acusação. A mulher vítima de violência doméstica tem direito de estar acompanhada pela Defensoria Pública em todos os atos que ela participar na instrução processual, e isso não depende de habilitação. Então, vamos supor, audiência de instrução e julgamento oitiva da mulher vítima de violência doméstica como vítima. Ela tem o direito que na audiência haja um defensor público ao seu lado. Então, tem o defensor do acusado? Tem, mas tem que ter o defensor da vítima. Ah, esse defensor tem que ter habilitação de assistência de acusação? Não, não. É um direito da mulher. Por isso que eu chamo assistência qualificada. Franklin, a mulher quer pedir a condenação do acusado. Aí é outra história. Aí sim, a mulher tem que se habilitar como assistente de acusação no processo. Mas fora isso, a participação para orientação durante a audiência, a mulher vítima de violência doméstica tem que ter um defensor para explicar, olha, hoje vai ser o seu depoimento, o Ministério Público vai começar formulando perguntas, depois eu vou fazer perguntas, depois a defesa técnica faz perguntas, e se o juiz entender, ao final ele pergunta. Tá? Se você tem alguma dúvida, se você não se recorda dos fatos, você diga que você não se recorda. Se eventualmente o crime comportar retratação e você quiser se retratar, eu posso pedir uma audiência específica na forma do artigo 16 para que você se retrate. Então, isso tudo acontece no âmbito dessa assistência qualificada que foi trazida pela Lei Maria da Penha. Então, assim, a gente percebe que a atuação da Defensoria Pública no processo penal não se restringe tão somente ao defensor defendendo o acusado na ação penal. É um perfil muito maior que reflete uma série de funções que precisam ser analisadas, e aí eu e o Diogo procuramos fazer essa análise nesse artigo que vai ser publicado no livro que vai entrar em pré-venda hoje. Tá? Então, o que eu tinha para falar, basicamente, sobre o tema da atuação da Defensoria no processo penal é isso. Te agradeço de novo, de coração, pela oportunidade. Não sei se vocês sabem, mas eu e ela estudamos junto na universidade. A gente já tem essa amizade aí. A gente se conheceu em 2004, então já são 16 anos de amizade. Por confessar para vocês, porra, quando eu conheci o Hélio, eu fiquei com ódio danado dele, porque eu estava no primeiro período da faculdade, assistindo aula de Teoria Geral do Estado. Uma aula, porra, boa. Era um professor argentino meio muquirana, mas o cara sabia algumas coisas. E aí me entra o Hélio com a camisa, a manguinha toda dobradinha, tal, cabelinho de gel. Oi, gente, tudo bem? É só para avisar para o pessoal que chegou na faculdade que essa semana vai ter a festa da Prelude para os novos calouros, não sei o quê. Eu falei, porra, esse maluco vem aqui para a universidade pública para ficar anunciando festa. Puta merda, eu querendo aqui assistir minha aula e esse maldito aqui atrapalhando. Então, galera, isso aí... 20 segundos, deixa eu só fechar aqui. Você não quer que eu te revele, não, né? Tá certo. Olha só, brigadão de novo pelo convite, por essa oportunidade. Estou sempre à disposição da Escola do Espírito Santo. Eu queria agradecer a presença de todos.